Olá, meu nome é Giuseppe Camilleri Falco. Eu fui aluno da professora Mariana Chaguri no curso dela de redação, o que me tornou membro da graduação em Direito da Unesp de Franca. Fui aprovado, no meu entender, por conta da redação, porque tive uma nota muito boa. Hoje sou membro do programa de pós-graduação em Direito da Unesp Franca também. E, em especial, hoje, mais uma vez, a Mari me convidou para falar de um tema sobre vocês. Esse tema que é a pós-modernidade é um tema que muito me agrada, é um tema do qual eu já tive alguma leitura, do qual me dediquei um pouco já em alguns escritos. E eu acho que tem uma grande pode ser uma grande ferramenta, na realidade, para vocês que estão para fazer uma redação no vestibular. E o objetivo da aula hoje é esse: é colocar características da pós-modernidade, que nós vamos ver é um conceito complexo, é de difícil definição. Então, nós vamos apresentar características da pós-modernidade para que vocês, quando se depararem com um texto ou mesmo na redação do vestibular, quando forem, quando verificarem essa característica, melhor dizendo, pode, a depender de outros elementos, evidente, mas pode auxiliar vocês a compreender melhor um texto ou a fundamentar melhor uma argumentação, a fazer uma introdução, uma contextualização em algum texto, por exemplo, na redação do vestibular. Então, logo de pronto, vamos à apresentação que eu preparei. Vou compartilhar aqui. A pós-modernidade, as características da sociedade atual, como eu disse, nós vamos buscar traçar algumas características que, no meu entender, Giuseppe, modelam, estruturam e definem essa sociedade pós-moderna. Como eu disse, pós-modernidade ela é de difícil definição numa frase, em um parágrafo. Muitos dizem que é uma teoria sociológica, outros falam mais uma perspectiva histórica, mas esse conceito, essa expressão na realidade pós-modernidade, ela chega até movimentos artísticos, a exemplo pintura, cinema e todos os outros. Difícil de estabelecer também um início, um marco zero da pós-modernidade. Mas o Bauman disse que o Bauman, que é um escritor da pós-modernidade, vale dizer, já coloquei aqui também a bibliografia básica que me auxilia a fazer essa apresentação, que é Zygmunt Bauman, Anthony Giddens e Ulrich Beck, cada um com a modernidade líquida, as consequências da modernidade e a sociedade do risco, respectivamente. Mas então o Bauman vai dizer que a primeira manifestação, o ponto de virada na realidade da pós-modernidade foi quando uma mulher de nome Vivienne, né, compartilhou com 6 milhões de espectadores em um programa na televisão que ela não tinha orgasmos na relação sexual dela porque o marido dela sofria de ejaculação precoce. Essa divulgação, vai dizer o Bauman, essa publicização, desculpa, da, da intimidade é o ponto de virada da pós-modernidade. O Bauman vai dizer, em aspas, né, abre aspas, nós instalamos microfones nos confessionários. Não sei, para mim aqui tem uma barrinha, não sei se está cortando para vocês a aspas, mas tudo bem. Nós instalamos microfones nos confessionários. Por que disso? Porque o Bauman vai dizer que aqueles assuntos que compreendiam o íntimo do ser, a verdadeira intimidade, que só eram, na realidade, compartilhados aos padres nos confessionários, com formas de pecado, inclusive,
hoje, na pós-modernidade, vão a público. Estão nas redes sociais, estão nos jornais e, como ele bem disse aqui, nos programas de TV. Então, vamos começar a caracterizar essa nova sociedade pós-moderna que, ao menos, nos dá um ferramental para estabelecer um estado de coisas, vamos dizer assim, para determinar quando há essas características, há características também da pós-modernidade. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, é a globalização, que também tem uma definição complexa e controvertida. Muitos dizem que ela ainda não aconteceu, outros dizem que ela aconteceu, mas aqui, como disse, estamos seguindo a teoria, vamos dizer assim, a teoria da pós-modernidade. O marco histórico da globalização, sem qualquer dúvida, é a revolução tecnológica promovida pela tecnologia da informação. A tecnologia da informação interligou todos os países, rompeu as fronteiras. Eu estou falando aqui de hoje já, né, de WhatsApp, de rede social. Hoje manda-se uma mensagem, uma foto, um vídeo em milésimos de segundo com uma facilidade impressionante. Como disse o Bauman, uma característica da globalização, o fim do anonimato. Hoje, não só as pessoas compartilham as questões, mas, por exemplo, há uma preocupação grande com dados hoje. Onde estão os meus dados em que eu compartilho nas redes sociais? Onde estão os dados que eventualmente eu tenho uma conta bancária no celular? Tanto é assim que o Brasil é um dos países que fez uma lei de proteção geral de dados para proteger o usuário da internet, o usuário de aplicativos, de perversões e mau uso desses dados. Então, realmente, vivemos uma época de fim do anonimato. A segunda questão da globalização é a abstração das fronteiras, que o ápice dela realmente é a internet, é essa interligação digital, mas já o incremento da velocidade dos meios de transporte, aviões mais rápidos, mais viagens de avião, diminuíram as distâncias. Então, há realmente uma proximidade hoje, quase que ela não é literalmente territorial, mas como há mais velocidade, as distâncias diminuíram. Além disso, e esse é um movimento mais antigo do que tudo isso, é a existência de órgãos internacionais. Então, politicamente, os estados muitas vezes estão em união, mercadologicamente estão em união, como, por exemplo, o FMI, a ONU, a União Europeia e o Mercosul. O Bauman, usando de novo dele, para explicar esse movimento de globalização, ele faz uma caricatura e constata um fato de que hoje existiria uma classe que é a burguesia extraterritorial. O que seria essa burguesia extraterritorial? Seria uma classe que, de tão poderosa, de tanto poder aquisitivo, ela conseguiria e consegue, assim faz, viajar por diferentes fusos horários, diferentes países, em um mesmo dia. Então, marca-se uma reunião em Nova York para uma hora, horas depois ele está em uma reunião em Tóquio, e assim sucessivamente, né? Não, mas não só isso, não só uma questão de viajar. Essas pessoas têm influências em decisões e seus efeitos em todo o mundo. Então, por exemplo, um grande empresário, membro dessa burguesia extraterritorial, ele toma decisões que influem no mercado japonês, no mercado russo, no mercado estadunidense, dentro da sua casa. A segunda característica que eu gostaria de comentar com vocês sobre a pós-modernidade é a economicidade e o consumo. O que é isso? Primeiro, o marco histórico, né? O marco histórico dela eu estabeleci dois.
que é, primeiro, a vitória do capitalismo na Guerra Fria, e o segundo, o consenso de Washington, que usualmente é conhecido como o início e a consagração do movimento econômico chamado de neoliberalismo. Como característica dessa economicidade de consumo, e eu acho que essa característica explica bem o que é isso, é o chamado American Way of Life. Depois da vitória do capitalismo na Guerra Fria, espalhou-se um modelo de vida que era um modelo de vida americano e um modelo de se viver capitalista. Esse modelo gerou uma homogeneização do consumo. Então, as pretensões, os desejos, embora em diferentes países, estão todos ligados ao consumo, primeiramente, ou seja, as pretensões são menos sentimentais, menos de autorrealização e muito mais de realização de consumo, sonhos de consumo, seja de bens ou de serviços. Então, o que eu quero dizer sobre isso, né? Pensamos, por exemplo, junto com essa economicidade, com esse consumo, com a globalização. Então, um menino brasileiro, um menino sul-africano, um menino francês, ou mesmo um menino chinês, um menino aqui, eu estou dizendo uma criança, todas elas gostariam de consumir a camiseta do Paris Saint-Germain do Neymar. Então, na realidade, independentemente de culturas e de localidade no globo, há uma pretensão, há uma homogeneização do sentimento de desejo, e o sentimento de desejo é de consumo, e do mesmo consumo, que é a camisa do Neymar. Eu vou tomar um pouco d'água, vocês me dão licença. Então, essa pós-modernidade também vai ser um momento de confusão, de junção do consumo com a existência. É o que eu estou chamando aqui de captação da vida pelo mercado. Por quê? Porque aquela pessoa que não consome, que não tem uma camisa, que não vai ter o bem de consumo pretendido, ela chega à inexistência, até mesmo para os olhares do mercado, da política econômica, que aquele que não consome, independente do que for, ele não existe, ele não está inserido no mercado. Então, hoje, ser economicamente ativo é quase um sinônimo de ser existente, de existir. Outra característica é a complexidade, né? A complexidade e o marco histórico aqui, novamente, eu coloquei a internet, e aqui eu estou especificamente falando do www, né, o World Wide Web, que gerou uma diferenciação na nossa sociedade. Que qual que é essa diferenciação? Foi um incremento quantitativo e qualitativo das relações sociais. Nossa, que difícil. Vamos explicar. Quantitativo porque hoje movimentos simples, interações sociais simples, demandam muito mais conjunto de pessoas se relacionando. E qualitativo, do ponto de vista de que cada relação social dessa, cada fiozinho desse, ele é muito mais complexo, ele é mais denso do ponto de vista da tecnologia, da técnica, das exigências tecnológicas para que ele aconteça. Aqui eu dou um exemplo desse incremento quantitativo e qualitativo. Vamos pensar, por exemplo, em uma pessoa indo comprar pão. Antes, essa pessoa, esse consumidor, ia à padaria, que era uma padaria de bairro, consumia o pão, comprava o pão, provavelmente o dono da padaria era seu amigo, também consumia desse mesmo pão, e ele chegava até, por conta dessa relação de amizade com o padeiro, a nem pagar, a fazer o que todo mundo chama de fiado. Olha, no fim do mês eu pago. Com certeza, muitos familiares
mais velhos de vocês falavam dessa prática. Olha, coloca no fiado, fim do mês a gente acerta. E havia confiança e havia funcionalidade e eficiência nesse tipo de relação. Hoje, a mesma relação social, a mesma atitude, comprar pão, vou tomar mais um gole d'água, exige muito mais relações sociais. Então, hoje, a pessoa que vai comprar pão, ela vai até um grande supermercado, que nós sabemos que muitos deles, por exemplo, têm ações comercializadas no mercado financeiro, ou ainda tem uma série de sócios, ou ainda mais, não é só um supermercado de bairro, mas é um supermercado com diversas filiais pelo estado ou pelo país. Ele, aquele comprador de pão não sabe quem é o dono, pelo menos nunca ouviu, a não ser nas capas de revistas sobre negócios, negócios bem-sucedidos, né? O padeiro que faz o pão, ele também não sabe, porque ele chega em um balcão e o padeiro está lá atrás, na padaria. Então ele não sabe. E ainda ele não pode mais pagar fiado. Ele paga com um cartão de crédito, que é, na verdade, a ponta final de uma relação, a ponta final de uma relação dele com o banco e a ponta de início de uma relação do mercado com a maquininha, com o banco. Então veja que a mesma atitude, comprar pão, antes demandava poucas pessoas e hoje demandam muitas relações sociais e muito intensas no ponto de vista da complexidade, da tecnologia, do que é necessário. Então, é nisso que se resume essa característica da complexidade. A fungibilidade e a liquidez. Essa fungibilidade e liquidez, ela advém de um conceito de sociedade reflexiva. O que é isso? Alguns teóricos vão dizer que hoje a sociedade tem uma capacidade de autocriação, de autodefinição, de autopoiese. Ela é capaz de se reestruturar, de mudá-la por si só. Então, as mudanças e as crises são operadas pela própria sociedade. Evidente que muitas vezes pode existir um fator externo à sociedade, mas elas são interiorizadas por essa sociedade, respondidas com um rearranjo das estruturas. Então, essa sociedade agora faz as suas próprias revoluções. Então, as rupturas e as crises são muito menos danosas, muito menos drásticas, porque há essa capacidade de autogestão da sociedade, de autopoiese. Autopoiese é automudança, né? Há também, por conta dessa fungibilidade, uma descartabilidade, podemos dizer assim. O descartável vira um elemento fundamental nessa nossa sociedade. Então, por quê? Porque a velocidade de desenvolvimento de produto e o desejo de consumi-los tem muita velocidade, muita rapidez, os tornando descartáveis. Então veja, por exemplo, que hoje um celular lança-se num ano, no ano seguinte, a mesma marca lança um celular 2.0. As mudanças, bem verdade, daquele celular não são muitas. E veja bem, o celular do ano, nós estamos em 2020, o celular do ano de 2019, ele não estragou, ele não deixou de existir, ele não parou de ser funcional, ele ainda está funcionando, ele ainda existe, não é como, por exemplo, uma maçã que ela pereceu nesse tempo. Mas mesmo assim, essa velocidade de criar um celular novo e a marca cria um celular novo, praticamente o torna descartável do ponto de vista do mercado, do desejo, mas não do ponto de vista físico real. Então é isso que é a característica do descartável na sociedade. Depois há um pluralismo nos conceitos filosóficos
conceitos quase humanos, vamos dizer assim, que eu coloco como a liquidez dos conceitos. Então, hoje há uma pluralidade de entendimentos sobre amor, sobre sexualidade, por exemplo, sobre gênero, sobre desejo próprio, sobre família, há uma pluralidade de modelos de família, há uma pluralidade de modelos de entendimentos políticos. Então, é uma questão pós-moderna a pluralidade dos conceitos e a pluralidade desses conceitos filosóficos, e por isso uma questão de identidade, em consequência disso, porque há tantos modelos, há tantos conceitos que geram uma pergunta humana no sentido de onde eu me encaixo nisso tudo, onde eu estou nessa sociedade. O risco. O risco é uma outra característica dessa sociedade pós-moderna, em que o marco histórico eu coloquei o acidente de Chernobyl, da usina nuclear. O risco é uma sensação de risco constante, né? Por que essa sensação? As atividades mais comuns hoje da humanidade são capazes de gerar um grande dano à coletividade. Isso sem se relacionar a condutas propriamente intencionais de gerar dano. São condutas que eu quero dizer aqui que são inerentemente perigosas, mas que não têm a intenção de gerar qualquer dano. E os exemplos são diversos. Por exemplo, acidentes ambientais na área da mineração, na área de extração de petróleo, os quais são atividades comuns. Aliás, por exemplo, a mineração é uma atividade antiquíssima. E nós tivemos acidentes ambientais que não necessariamente envolveram condutas intencionais, no sentido de não, sim, eu vou e quero realizar um dano ao meio ambiente. Não, foi um acidente, uma questão que aconteceu porque aquela atividade era inerentemente perigosa. Por isso, por exemplo, que eu coloquei o acidente de Chernobyl. O acidente de Chernobyl não foi uma intenção clara de querer ou ter aquele acidente. Mas era uma atividade que é perigosa, ela tem esses riscos inerentes, embora muitas vezes a gente queira mitigar, reduzir esses riscos. Então há um sentimento de insegurança geral, um sentimento de qualquer momento a sociedade pode acabar por algum desses eventos, pode causar um grande dano. Então há uma tentativa de prevenção desse, desses danos. Do ponto de vista coletivo, há o aumento das esferas de controle. Então, vão procurar meios para controlar a internet, para controlar a vigilância de dados, para controlar a polícia, a maior polícia, para controlar os operadores do Estado, os operadores do direito, maior vigilância. Então, agora tem protocolos a serem cumpridos, por exemplo, na área médica, para que riscos não ocorram, protocolos de segurança do trabalho, protocolos de segurança de extração de minérios, tudo para mitigar esses riscos. E do ponto de vista individual, e essa é uma teoria do Bauman, há uma constante autovigilância de todo mundo para não criar riscos e para não incidir em risco próprio ou alheio. Então, todos nós nos vigiamos e todos nós vigiamos o outro. É isso que quer dizer o Bauman. Essas foram, meus queridos, acabou. Foi rápido aqui para mim, não sei para vocês. Essas foram algumas das características da sociedade pós-moderna. Existem diversas outras, com certeza, mas essas são a que eu, Giuseppe, entendi que podem fazer diferença e podem facilitar quando vocês lerem um texto ou forem mesmo produzir um texto para entender essa teoria, como eu disse, difícil de definição, mas essa teoria filosófica, sociológica, que é a pós-modernidade. Eu estou deixando aqui para vocês o meu e-mail. Vocês, se tiverem alguma pergunta, alguma interpelação, algum comentário, estou
completamente à disposição para discutir com vocês, para ajudá-los no que for preciso. E se não quiserem contactar pelo e-mail, tem as redes sociais, Instagram, Facebook, que vocês vão me achar lá com mais facilidade do que eu. E vocês podem, com certeza, me interpelar. Fiquem bastante à vontade. Eu espero realmente ter ajudado. Espero que a experiência de vocês nessa fala, nessa aula, nesse nosso encontro, ainda que por meios virtuais, tenha sido tão prazerosa quanto foi para mim. Muito obrigado e nos vemos em outra oportunidade. Estou à disposição para qualquer coisa, volto a dizer.